Podcast Encontros. Podcasts Encontros é um novo projeto do Centro Simone de Beauvoir que tem como finalidade trazer escritores da psicologia existencialista para uma entrevista sobre as suas obras, sobre os seus livros. Eu sou Ismael Ferreira, sou o apresentador desse podcast, que é uma realização do Centro Simone de Beauvoir e que tem os trabalhos técnicos de edição de Marciano Ademilson Anger Alves. O nosso espaço é um espaço de uma boa conversa na psicologia existencialista com autores que escrevem sobre os temas desta psicologia e que trazem essa discussão do Sartre para a psicologia. E o nosso entrevistado desta vez é Jorge Daniel Janja Bloch Boris, psicólogo, mestre em educação, doutor em sociologia pela Universidade Federal do Ceará e também com pós-doutorado em filosofia prática pela Universidade da Beira Interior, lá em Portugal. É professor titular, agora aposentado, do curso de psicologia e de pós-graduação em psicologia da Universidade de Fortaleza, Unifor, é psicoterapeuta humanístico, fenomenológico, tem grupos de formação em psicoterapia, trabalha com supervisão técnica em psicoterapia, um grande psicólogo, professor e também autor, que junto com Daniela Ribeiro Schneider, Fernando Gastal de Castro, eles acabam organizando duas obras importantes, Jean-Paul Sartre e os desafios da psicologia contemporânea, pela Via Verita, que saiu em 2017, e também Sartre, da Filosofia e Psicologia, que saiu em 2022. É um bate-papo muito legal e muito agradável com o famoso Boris. Meu caro Jorge Daniel Janja Bloch Boris, entrevistado no nosso podcast, essa série de podcasts. Nós estamos com 5 entrevistados sobre livros da psicologia clínica existencialista. E o Boris, como é mais conhecido, e eu posso lhe chamar assim, né, Boris? É organizador, junto com outros autores e organizadores, Daniela Ribeiro Schneider e o Fernando Gastal de Castro, dos livros Sartre, da Filosofia à Psicologia, e também o livro Jean-Paul Sartre e os desafios da psicologia contemporânea. O livro Sartre, da Filosofia à Psicologia, foi lançado em 2021 pela RS Editora. E também o livro Jean-Paul Sartre e os desafios da psicologia contemporânea, ele foi lançado um pouco antes, né? Ele foi lançado em 2017 pela Via Verita. Meu cara, um grande prazer tê-lo aqui no nosso podcast, reencontrá-lo, né? Nós nos encontramos apenas virtualmente, mas é um grande prazer falar com você. E eu queria iniciar nosso bate-papo, nossa conversa, você, então, falando um pouquinho sobre como é que foi o seu encontro com a filosofia e a psicologia de Jean-Paul Sartre, porque esse podcast tem como título, como nome, Encontros. Então iniciamos aí falando do seu encontro com a filosofia e psicologia de Jean-Paul Sartre. Bem, boa tarde para quem está de tarde, boa noite para quem estiver de noite, né? Bom dia para quem estiver de dia. O meu encontro com Sartre, ele é de certa forma intermitente, embora ele tenha se intensificado nos últimos anos, né? Antes de tudo, acho que é importante eu deixar claro que eu sou psicólogo, né? A minha formação em psicologia ocorreu na segunda metade dos anos 70, sou um pouco antigo, e naquela época, especialmente, a nossa formação em filosofia era muito superficial, né? Eu tive uma disciplina de introdução à filosofia, não vi nada de Sartre, né? Embora me interessasse, né? O meu foco sempre foi a clínica, né? Eu
investi nisso, tanto ao longo da faculdade quanto depois disso. Iniciei minhas atividades como psicólogo no início dos anos 80, né? Em 82 eu comecei a clinicar mais diretamente. Eu sempre tive uma formação mais humanista, né? Não se falava muito nem fenomenologia e existencialismo, embora esses referenciais, como alguns textos meus apontam, né, há uma clara confluência entre esses vários aspectos, né? O próprio Sartre dizia que o método do existencialismo era a fenomenologia e que, né, o existencialismo é um humanismo, né? Então eu fiz formação em psicodrama, fiz formação em gestalterapia e sempre tive um contato bastante contínuo ao longo do tempo com abordagem centrada na pessoa. Em meados dos anos 80, ou até antes disso, eu entrei em contato com o curso de psicologia da Universidade de Fortaleza. Eu fiz formação na Universidade Federal do Ceará e na Unifor, né, eu participei tanto da montagem do futuro curso, um amigo era o coordenador, e em 85 eu entrei no curso exatamente para dar uma disciplina chamada Sistemas e Teorias em Psicologia. E o foco dessa disciplina era fenomenologia, existencialismo e humanismo, né? Então foi um grande desafio desde o início, né, que foi se abrandando com o tempo, mas era uma grande dificuldade porque eu tinha experiência já alguma, né, em psicodrama, em abordagem centrada na pessoa, em gestalterapia, mas eu não sabia muito bem dizer em que isso tinha a ver e em que bases, né, o que eu fui aprendendo muito ao longo do tempo. É importante destacar um dado interessante, que na seleção, e foi a primeira vez que a universidade fez uma seleção, de fato, era uma universidade particular, é uma universidade particular, né? E na seleção eu dei como aula, né, de apresentação sobre Sartre. E já naquela época, embora eu não tenha me aprofundado, né, bastante nisso, me encantou bastante a perspectiva do Sartre, me pareceu uma perspectiva bastante concreta, bastante viva, engajada, né? Foi dos vários referenciais que eu estudei, Heidegger, Merleau-Ponty e outros, e além das perspectivas humanistas, aquela que mais me motivou, embora eu não tivesse tido a oportunidade de me aprofundar nisso. Ao longo do tempo, eu fui, né, dando disciplinas mais da área clínica, desde disciplinas de teoria da personalidade, em que eu tratava dos vários humanismos, né, mas especialmente as disciplinas de estágio, né, em que eu me centrei mais, e durante vários anos, especialmente nos últimos anos, a disciplina de teorias e técnicas psicoterápicas de base fenomenológica, né? Nesse período também eu, junto com colegas, me inseri no AFETO, que é o Laboratório de Psicopatologia e Clínica Humanista Fenomenológica, né, que trabalhava com vários referenciais, e ao longo do tempo eu fui me reaproximando e me aprofundando um pouco mais na perspectiva do Sartre, né? Nesse período nós participamos, né, de um grupo de trabalho na ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de psicologia, né, de um grupo de trabalho chamado Psicologia e Fenomenologia. E nesse espaço eu me encontrei mais aprofundadamente, que eu já conhecia, né, a partir da minha colega Virgínia Moreira e amiga,
da Daniela Schneider e, posteriormente, do Fernando Gastal. O Fernando, inclusive, eu participei da banca de seleção dele para professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Daniela, eu comecei a participar de eventos que ela iniciou lá em Santa Catarina, né? Eu me lembro especialmente do primeiro, acho que foi os 110 anos do Sartre, né? E nós criamos um vínculo por termos, né, esse enfoque em comum, e ao longo do tempo surgiu a ideia de fazer eventos e publicações, né, de vários desses eventos que a gente vinha fazendo, tanto os eventos lá organizados pela Daniela, quanto eventos do próprio grupo de trabalho da ANTEP. E foi nesse contexto que surgiu a ideia de reunir vários trabalhos. Em 2017, em torno disso, nós reunimos vários trabalhos de alguns conhecidos nossos, né? E surgiu a ideia de fazer uma publicação. Acontece que a publicação tinha muitos trabalhos, sairia um livro muito grande, pesado e caro, né? Então, nós optamos por fazer 2 publicações, uma primeira e uma posterior. Esse primeiro livro foi, na verdade, o Jean-Paul Sartre e os Desafios à Psicologia Contemporânea, acho que é esse o título, né? Que reuniu vários trabalhos. Eu tinha, né, até por conta do meu vínculo com a universidade, o programa de pós-graduação em psicologia da Unifor, eu tinha 3 trabalhos, né? Então, nós optamos, nesse caso, de fazer uma primeira publicação, e nesse livro consta o trabalho com uma doutoranda, doutora, a Sara Carneiro, que se chama O Luto como Categoria Diagnóstica, Considerações Sartrianas, né? Então, é um trabalho a partir do que viria a ser, acho que ainda não estava nem defendida, a tese de doutorado da Sara, né, que trata da questão do luto, que é um fenômeno humano universal, normal e, infelizmente, esperado, né, na vida de todos nós, né? E o fato de que, nos últimos tempos, o luto vem sendo sistematicamente tratado como uma situação patologizada, né? Há todo um movimento de institucionalização e de comercialização, até uma certa espécie de indústria do luto. E a Sara, numa tese eu acho bastante interessante, ela discute essas questões à luz da perspectiva do Sartre, né, mostrando exatamente que, mesmo no luto, nós escolhemos como vivê-lo, né? É um espaço em que, frequentemente, nós vivemos uma angústia, né, que tem a ver com essas decisões que nós tomamos, e também, por conta disso, situações do que Sartre chama de má-fé, né? Ou seja, os desvios que nós fazemos para poder lidar com as situações da nossa vida. Essa foi uma primeira publicação, e mais adiante nós investimos numa segunda publicação, também seria, né, com a mesma editor, só que aí nós tivemos uma série de problemas com o editor e não conseguimos fazê-lo, e acabamos, né, mais recentemente, isso é em 2020. O livro Sartre, da Filosofia e Psicologia, é de 2021, né? 21, né? Foi quando ele saiu, né? Na verdade, é um e-book, acabou sendo, acho que facilitou, porque as pessoas tanto podem
consegui-lo, né, de forma mais acessível na internet, baixar e ler, quanto adquirir o livro físico, né? E nesse livro eu tenho 2 outros trabalhos, né, com 2 ex-mestrandos, né? No caso, o Daniel Melo, que é uma figura mais conhecida, né, entre os sartreanos, e a Carolina Furtado Nogueira, né? O trabalho do Daniel versa sobre a questão do corpo, né? Se chama O Corpo na Psicoterapia, Contribuições Sartreanas. É um trabalho mais focado na clínica, né? E ele discute como o corpo se configura, se manifesta, se expressa em situações clínicas. Ele descreve algumas situações, lembro bem de um paciente que ele se refere, né, que foi o motivador desse trabalho, era um paciente com deficiência física, e ele trata de outras questões, mostrando como a categoria do corpo ela é não só uma questão importante na perspectiva do Sartre como um meio de inserção no mundo, e que na psicoterapia se manifesta de uma forma clara e concreta e é objeto da nossa atenção nos processos psicoterápicos, né? O trabalho da Carolina Furtado Nogueira também é da dissertação de mestrado dela, e se chama Envelhecimento e Velhice, um olhar fenomenológico existencial. A Caroline trabalha não só com Sartre, mas também com a Simone de Beauvoir, né? A Simone tem, né, um texto clássico sobre a velhice, né? E o que acho que há de interessante nesse trabalho é que, em vez de ouvir fenomenologicamente idosos, eu propus que ela ouvisse pessoas ainda antes disso, né? Pessoas adultas, né? De meia idade, em torno dos seus 40 anos, né? E o que se destaca é que esse é um processo que aparece nas falas das pessoas, né? A perspectiva do envelhecimento, os temores, né? E a questão dos projetos de ser, né? Que são, né, questões interessantes, né, no processo da vida de todos nós, né? Ou seja, a ideia de que nós vivemos sempre, né, desde que nós nascemos, né, essa perspectiva para frente, né, de um projeto que se configura a todo momento, e mesmo na velhice ou no processo de envelhecimento, nós sempre estamos vivendo, né, essas questões da nossa liberdade, as nossas angústias, nossas decisões sobre o que fazer com a nossa própria existência. Muito bem, Boris. Falaste um pouquinho sobre as 2 obras, né, e a sua participação. Primeiro, a ideia das 2 obras que surge, né, dessa relação bastante fecunda aí, em termos de produção, sua, do Fernando e da Daniela. Mas, assim, pensando um pouquinho, né, nessa questão que você trouxe, né, que eram muitos textos para poder fazer a organização desse material. A princípio seria um livro, depois entenderam que seria melhor fazer uma divisão e colocar em 2 livros. Penso eu que a organização, né, de um material tão rico, assim, tão importante para a psicologia existencialista, dá bastante trabalho. Como é que foi, na tua perspectiva, a organização desse material? Como é que foi a participação dos escritores, né, receptivos? Enfim, as dificuldades, né, porque reunir muito material bacana, legal, né, acaba dando trabalho, né? Então, fala um pouquinho para a gente como é que foi a organização desse material. Olha,
Na verdade, o grande trabalho não foi a reunião desses textos, até porque houve eventos anteriores, né? Quer seja o evento lá organizado pela Daniela, né, que tinha todo um processo de aprovação desses trabalhos. Foram selecionados os melhores, aqueles que pareceram mais interessantes, então a gente já tinha esse material mais ou menos pronto, né? Essa seleção não foi difícil, né, porque a gente já tinha esse material, né? A maior dificuldade foi exatamente a publicação, contato com a editora, a viabilização disso. Não chegou a ser algo caro ou caríssimo, né? Porque, né, eram muitos autores, os valores que se pagou não pesaram, ou pelo menos não pesaram significativamente, né? E a coisa foi facilitada, né? Nós tivemos outros problemas, né, que tem mais a ver com a editora, né? Mas no segundo caso do livro, do e-book, foi rapidíssimo, o material já estava todo pronto, né? O problema era ter a editora, e a editora, né, por ser um e-book, né, não é um material que a gente ganhe dinheiro com isso, nem era pelo menos o meu objetivo. Era muito mais de divulgar toda uma produção que nós temos, né, essa linha de pensamento, né, e uma série de questões, inclusive na área clínica, que é o espaço que me interessa, além das questões mais epistemológicas, que são as áreas que eu venho atuando, né? Eu recentemente encerrei minhas atividades acadêmicas, pelo menos oficiais, né? E continuo com a minha clínica particular e dando formação de psicoterapeutas, né? A que eu venho me dedicando mais sistematicamente ao longo desse tempo, né? E agora com mais afim, porque esse é o centro do meu trabalho no momento. Como temos feito em todos os nossos podcasts, temos dividido ele em duas partes e nós estamos finalizando então a primeira parte desse podcast com a participação do Boris, e que você vai então poder acompanhar a próxima parte, a continuidade da nossa entrevista, que ele vai falar então sobre a organização de dois importantes livros, Jean-Paul Sartre, Desafios da Psicologia Contemporânea, e também Sartre, da Filosofia à Psicologia. Fique ligado, estaremos voltando aí com a segunda parte desta entrevista, que está muito legal, com o nosso amigo Boris. Podcasts Encontros é o novo projeto do Centro Simone de Beauvoir, que tem como finalidade trazer escritores da psicologia existencialista para uma entrevista sobre as suas obras, sobre os seus livros. Eu sou Ismael Ferreira, sou o apresentador desse podcast, que é uma realização do Centro Simone de Beauvoir e que tem os trabalhos técnicos de edição de Marciano Ademilson Anger Alves. O nosso espaço é um espaço de uma boa conversa na psicologia existencialista com autores que escrevem sobre os temas desta psicologia e que trazem essa discussão do Sartre para a psicologia. Podcast Encontros.